Olá, caríssimos irmãos. Bom, eu quero falar de um tema um pouco diferente, né? Mas muito comum em nossas vidas e que eu vejo muitas pessoas sofrendo e misturando as informações, que é o tema ansiedade e depressão. Elas podem sim estar ligadas, mas são coisas distintas. Então, entender a diferença entre a ansiedade e a depressão vai trazer a capacidade de buscar ajuda, né? Então eu preciso fazer essa assimilação, né? Nem sempre esses sentimentos são de origem psíquica, né? Eu posso ter uma desordem metabólica, uma desordem hormonal e vir a desenvolver esses tipos de sofrimento, de sentimento, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Achando que eu vou curar a ansiedade tomando um antiansiolítico, né? Eu vou curar a depressão tomando um recaptador de serotonina, um antidepressivo. Isso necessariamente não é verdade. Então, o que eu preciso fazer? Não é? Eu preciso buscar ajuda em primeiro lugar para procurar saber se realmente eu tenho ansiedade, se realmente eu tenho depressão, ou eu posso ter uma outra desordem. Eu vou dar um exemplo, né? Eu posso estar passando por um problema no trabalho, um problema técnico, do qual eu tenho trabalhado muito, não tenho conseguido fazer nenhum tipo de atividade física, passo o dia sentado e o meu corpo detectando essa pouca ação, né, pouco movimento, passa a produzir menos testosterona. Então, eu produzindo menos testosterona, eu começo a ter menos capacidade de resolver os problemas. E a testosterona fica baixinha, vai baixando, 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 baixando. E eu vou perdendo a capacidade cognitiva também de resolver problemas simples. Começo a perder a qualidade de sono, mas percebam que a origem foi por um excesso de trabalho. E perdendo a qualidade de sono, eu consigo ir mal, começo a ir mal no trabalho, que já estava precisando mais de mim. Então, eu estou dando um exemplo da testosterona caindo. E essa testosterona caindo começa a me levar a um quadro de ansiedade profunda. Eu quero resolver, mas eu não consigo mais ter capacidade cognitiva para lidar com a situação. E eu acabo sofrendo uma crise de ansiedade, sim. Vou dormir, fico pensando, acordo várias vezes durante a noite. Então, a testosterona perdeu campo, né? Eu comecei com a testosterona baixa, agora já não durmo direito, não dormindo direito, a produção de cortisol sobe de uma forma absurda. Não estou falando que o cortisol seja algo ruim, não é. A questão é que o excesso do cortisol vai fazer com que minha testosterona caia mais ainda, que eu pare de produzir o GH, eu começo a provar de uma indisposição sem igual. Um abatimento, uma tristeza, ou seja, aquilo que era uma ansiedade começa a se transformar numa tristeza. Então, é muito simples de cairmos nesse tipo de quadro, né? E perceba que eu não preciso de nenhum medicamento para corrigir essa ansiedade e essa depressão desencadeada. O que eu preciso é tomar uma ação, né? Então, aos irmãos que
que tem passado por ansiedade ou que tem passado por depressão, né? O que eu gostaria de levar de palavra é procurar, além de uma ajuda médica, para saber como estão as taxas hormonais, né? Eu falei aqui de dois produtos que levam a isso, né? Que é a testosterona, o cortisol, mas há outros, né? Eu posso ter um problema de tireoide, eu posso ter um problema até mesmo voltada à fisiologia normal, que seria uma menopausa, enfim. O que eu quero dizer é, não vamos imediatamente, perante um quadro, nos intoxicar com remédio. Porque eles entram de uma forma muito agressiva no corpo. E para sair também é uma forma muito agressiva. Causa dano. Entende? Então, quando eu me senti ansioso, se eu conseguir identificar aquilo que está trazendo a ansiedade, é importante eu fazer uma pausa. Há coisas na vida que a gente não pode abrir mão, não é? Fazer uma atividade física, uma caminhada, um exercício, uma boa alimentação, uma boa conversa com um amigo, de preferência caminhando, claro, porque não, né? Não precisa ser algo extenuante, forte, intenso. Lógico que é melhor se for, mas o fato de estar em movimento já é muito bom, né? Então, eu consegui identificar a ansiedade e a depressão. Vou falar um pouco da depressão. Eu falei um pouco da ansiedade causada a respeito de um problema de trabalho, mas pode ser várias outras coisas, né? A ansiedade ela pode ser originada também por um hábito, né? de estar sempre planejando o futuro. Eu acho que essa ansiedade é a mais comum que eu tenho encontrado nas pessoas, né? Eu fico sempre planejando algo para o futuro, sempre planejando algo para o futuro, para o futuro, para o futuro. E, infelizmente, o futuro não existe, não é? O que existe é só presente. E só que a cabeça começa a ficar presa num mundo de ilusão, é uma ilusão constante. Eu simplesmente não consigo mais viver o presente porque o tempo todo eu estou aficionado pelo futuro. E o meu presente começa a ser sem sabor, né? Quando eu fico fissurado por alguma coisa no futuro, eu deixo de experimentar relações simples. Eu deixo de olhar para os filhos, para a esposa, para o irmão, para o marido, para o pai, para a mãe, avós, e sentir o bem-estar da ternura em apreciar a vida deles. Porque eu estou vivendo fora de mim. Eu estou preso numa ilusão. Então eu preciso colocar os pés no chão e fazer a prática de não dar mais do que 2 ou 3 passos de pensamento, entende? Eu não posso planejar o meu futuro para algo que eu não possa alcançar e ficar preso nessa bolha. Eu preciso planejar coisas perto. Eu preciso planejar minha manhã, minha tarde, minha noite, o meu dia. Eu posso planejar a minha semana? Pode, claro. Mas planejar o ano, eu posso ter objetivo. Mas percebe que planejar o ano já fica um pouco mais difícil? Então, isso traz ansiedade. Isso traz ansiedade. Então, eu consegui fazer planejamentos mais curtos, vai fazer com que eu não tenha tanta ansiedade. E tem uma coisa muito importante: fazer aquilo que me faz bem, né?
eu fazer o meu trabalho com amor, fazer o meu estudo com amor. Se você está estudando, era aquilo que você queria estudar, então por que você sofre se você queria aquilo? Então, vamos meditar, vamos agradecer a oportunidade de estar estudando e viver o estudo intensamente. E buscar encher o coração de alegria por aquilo que almejava e está vivendo. Aquele trabalho que você tanto almejou e que você ficou tão feliz quando você conquistou, por que agora você está triste com ele? Não, se recorda da importância que ele tem na tua vida e os benefícios que ele te traz. E vive ele, faz o seu melhor. Entende? Então essas coisas vão administrando a ansiedade. A importância, então, de você conseguir equilibrar a ansiedade está diretamente relacionado a essas práticas, não é? A prática de não deixar a minha mente violentar o meu corpo. Lembre-se que a mente e o corpo, embora separem, é uma coisa só, é tudo meu corpo. Não tem separação. A separação é para estudo. Mas eu sou um mente e corpo. Mente doente, corpo doente, mente doente. Não tem essa divisão. Não é? Então, entendendo essa realidade de que não existe essa divisão, eu preciso criar a consciência que minha mente não pode destruir o meu corpo. Como que minha mente destrói o meu corpo? Sabotando o meu corpo com preguiça e não fazendo uma atividade física. Não é? Sabotando o meu corpo, buscando um prazer instantâneo numa grande quantidade de açúcar, de gordura, não é? E vai fazer o quê? Com que meu corpo sofra muito para equilibrar aquilo. Então eu me alimento mal. Se eu me alimento mal, se eu como muito açúcar, eu vou desenvolver um quadro de ansiedade crônico. Agora, cientificamente, por que o açúcar traz a ansiedade crônica? E por que traz o bem-estar? Bom, o açúcar, quando ele entra no nosso corpo, o cérebro entende, uau, a energia que eu precisava tem de sobra, não é? Então, o cérebro produz dopamina, bem-estar, sensação fantástica, não é? Porém, esse açúcar, ele é absorvido pelas mucosas do intestino e está no sangue. O açúcar no sangue não pode ficar, o corpo tem que dar um jeito de colocar isso para dentro da célula para virar energia. Então, o nosso querido pâncreas é recrutado e secreta insulina, mas secreta em peso, porque se esse açúcar ficar nos vasos, no nosso sistema circulatório, vai trazer dano. Ele não pode ficar muito tempo ali, ele precisa entrar na célula para virar energia. Então, a insulina abre canais nas células para que esse açúcar quebrado entre nas células. Essa grande produção de insulina, ela vai bloquear a minha testosterona, ela vai bloquear a minha produção de GH. E aí é que está o grande problema, né? Porque se minha testosterona baixa, se meu GH baixo, eu vou ficar indisposto. Eu vou ficar indisposto, eu vou ficar insatisfeito. Porque após a absorção desse açúcar, o meu GH vai cair muito. Minha testosterona, a insulina fez o papel, ela sai do quadro e a dopamina acabou, porque a dopamina é só o tempo em que eu estou ingerindo. Então eu tenho o quê? Um quadro de ansiedade. Porque o cérebro entende, acabou aquela grande quantidade de energia, acabou aquela coisa maravilhosa do qual eu não preciso trabalhar muito para ter, e o nosso corpo está sofrendo com aquilo para poder se reequilibrar. Então, eu falei sobre alguns pontos que causam ansiedade, não é?
os irmãos que quiserem entender um pouco mais, conversar um pouco mais, pode fazer pergunta, eu vou responder, não é? A respeito do processo fisiológico, não é? De como se desenvolve a ansiedade, né? Como ficou um pouco extenso, eu vou fazer um outro vídeo para poder explicar o processo da depressão e as coisas que vêm a levar à depressão, não é? Vamos focar então esse material dessa aula na ansiedade, né? Então, nós falamos da alimentação, nós falamos da necessidade da atividade física, nós falamos da ansiedade relacionada ao trabalho, a pouco sono, né? Existe um outro processo de ansiedade que é a ansiedade causada pelo excesso de excitação dos sentidos, né? E hoje, infelizmente, ou felizmente, com o desenvolvimento tecnológico, nós temos uma grande quantidade de informação chegando pelas telas dos smartphones, nossos notebooks, enfim, televisor. Só que essa radiação que nós recebemos da luz desses equipamentos traz uma hiperexcitação, né, nos nossos neurônios. E esse excesso de excitação, não é, traz uma euforia. Essa euforia faz com que com que nós não tenhamos uma boa qualidade de sono. E aí a gente caiu naquele ponto. Se eu não durmo direito, eu vou ter problemas hormonais. Eu vou ter dificuldade de aprendizado, dificuldade de raciocínio, vou ter irritabilidade. Mais um ponto, não é? Bom, existem muitos pontos que causam ansiedade. Eu espero ter esclarecido boa parte e gostaria de deixar claro que ansiedade não é depressão e depressão não é ansiedade, né? Eu tenho visto muitos grupos de pessoas formando grupos de ansiedade e depressão como se fosse a mesma coisa. Não é. E você pode muito bem ter depressão sem ter ansiedade, ansiedade sem ter depressão, como você pode ter os dois, que a gente chama de comorbidade, dois problemas juntos, né? Mas a ansiedade, ela tem seus tratamentos específicos e suas terapias exclusivas. E sim, é possível ficar extremamente bem, não é? Mas lembre-se que a ansiedade é como um resfriado, uma garganta inflamada. Se você vacilar, você cai de novo. Então você tem que estar sempre atento, cuidando da alimentação, cuidando da atividade física do seu corpo, cuidando da sua mente, entende? Não deixando informações destrutivas vir até você, e assim você não vai desenvolver essa ansiedade, né? Eu espero ter esclarecido, e é isso aí, meus irmãos. Obrigado.